Além dos trends, esse é o episódio das polêmicas. Fica aí até o final que tem discordâncias entre os nossos apresentadores aqui para a gente conversar e explorar sobre. Seja bem-vindo ao podcast Calabouço, um podcast canhoto, onde falamos sobre política e os bastidores do poder, mas nada muito sério. Esse é o nosso 13º episódio em uma semana que novamente foi animada por uma figura com K. Primeiro foi Carol com K, depois foi Alexandre Calil e agora Cajuru. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Caldas e do meu lado esquerdo o cara que foi bloqueado pelo presidente da República, Alan Cavalcante. Eu sabia que você ia usar isso nessa introdução. É a maior honra da minha vida. É a maior honra da minha vida. Eu nunca fiquei tão feliz. Eu coloquei no fixado do meu Twitter. Eu espalhei para todo mundo que eu fui bloqueado pelo presidente da República. É uma honra tremenda. De verdade. Eu tô com inveja. Obrigado, vou colocar Bolsonaro. no meu currículo. Eu vou correr. Obrigado, Bolsonaro. Obrigado, Bolsonaro. Eu não vou mentir, eu tô com inveja. Não, a gente tem que começar a comentar, pô. Quem comenta reclama muito lá, ele bloqueia. Então... todo dia eu chamo o ele de genocida. O pior é que eu não marcou comentava ele. muito. Eu só cheguei e falei, precisamos de lockdown nacional. Esse foi meu crime. Meu Deus. Pronto, aí, Esse foi meu crime. Coach de como ser bloqueado pelo presidente da República, com uma frase. Muito bom, muito bom. Também no meu lado esquerdo, aquele que me elegeu o amigo mais hater do Twitter dele, Diego Gomes. É verdade, meu amigo mais hater de todos, mas eu sei que a gente se ama. No fundo, é só no Twitter, porque no Instagram Pedro dá em cima de mim no privado. Ah, tá revelando aí as histórias, só porque eu fico dizendo que você é bonito, rapaz. Você é um homem casado. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Essa semana agora eu que vou apresentar Pedro, e também ao meu lado esquerdo, nosso querido host Pedro Caldas, esse que essa semana descobriu o preço da fama. Exatamente. Um ouvinte me ligou no domingo para elogiar, enfim, falar do programa, e eu tava mais ou menos dormindo, eu fui acordado por isso. Acordei feliz, porque foi positivo. Mas eu fiquei, acho que eu queria dormir mais um pouquinho, mas, enfim, é a vida, né? A pessoa vai chegando numa idade e não consegue mais dormir até tarde, pô. Não, pô. E Diego fala que o famoso é Pedro, mas que quem tá sendo seguido agora no Twitter pelo nosso caríssimo convidado Joel Pinheiro da Fonseca, que foi ele, né? Eu fui o escolhido do programa, né? Ele me seguiu no Insta e no Twitter, ainda deu uma curtida nos tweets lá e eu sou muito fã do cara, assim. Tô sendo aquela Fiquem atentos pra semana que vem, tá ligado? Fiquem atentos. Semana que vem sai o episódio com o Joel, né? Enfim, foi uma conversa muito boa. Mas vamos, porque essa foi uma semana que teve poucas pautas, né? A política não tá parada, como eu disse, né? Foi animada lá por Cajuru e a turma tá puxando o tapete de Bolsonaro. Mas vamos lá para o famoso e semanal Trend Topics da política mais animada do mundo. Começando pela quarta-feira, foi o dia do jornalista e o dia mundial da saúde. Além disso, Mococa, no interior de São Paulo, eu inclusive confundi, porque tem um bairro na capital, né, Moca, e eu fiquei, Mococa, enfim, fui pesquisar. Tava aparecendo nos Trend Topics porque teve um daqueles mega assaltos de filme de ação que fecha a cidade, bandidos fortemente armados, enfim, e ficou lá um vídeo, viralizou do cara, do bandido, do lado da placa use máscara, né? Foi uma imagem muito divulgada pela mídia, né? De que os bandidos tinham tomado a cidade, enfim, e as pessoas estavam comentando por isso. Aí, tá vendo? Até os bandidos do Brasil estão estimulando o uso de máscara e Bolsonaro não faz nada. Além disso, foi o dia em que Joaquim Barbosa voltou a aparecer na mídia, dizendo, né, interlocutores, pessoas próximas a ele, dizem que ele tem a intenção de ser candidato, né? Como aconteceu em 2018, ele acabou não sendo, e que cogitava, né, o apoio ao presidente Lula, né, ou receber o apoio do presidente Lula, ou apoiar Lula num eventual segundo turno, ou até bater chapa com ele. Cara, Barbosa foi um dos grandes nomes, né, contra o... Eu acho que foi o grande nome, assim, na questão do mensalão, contra o... Foi, exatamente, relator. Isso, ele foi relator, né, e... Imagina, cara, se acontece eu acho muito difícil, mas imagina se acontece uma junção, né, eleitoral em 22 e Barbosa tá junto de Lula. Cara, as voltas que a vida dá mais uma vez, né? Esse é o grande momento dos democratas, né? O Gilmar Mendes foi por esse mesmo caminho, né? Sempre foi um crítico do PT, um crítico ferrenho, e
tava aí, fez aquele voto que todo mundo viu, pela suspeição de Moro, emocionado, né? E os democratas vão se sobressaindo, né? Para além das questões políticas, né? Acho que a preservação da democracia precisa ser sempre o primeiro pilar antes de... E um detalhe é que foi o próprio Lula que nomeou Joaquim Barbosa, né? E Joaquim Barbosa acabou sendo uma das figuras importantes do mensalão, né? O que seria vamos dizer assim, uma reaproximação importante. Lula não nomeou Barbosa porque era amigo dele, né? Óbvio, tinha. Na quinta-feira, posso afirmar com vocês que o fato mais importante foi o podcast Calabouço com Isabela de Roldão. Se ainda não ouviu, dá o play, porque foi um dia que não teve nada, pô. Assim, sabe aquele dia que é só BBB e poucas coisas. Na sexta, por outro lado, já foi um dia mais movimentado. Teve a morte do príncipe Filipe, sei lá, o marido da rainha, né, da Inglaterra, que morreu com 355 anos. Inclusive, Diego, tivemos uma discussão lá no grupo dos ouvintes do podcast sobre isso. Quem quiser fazer parte do grupo para participar dessas discussões, fala com a gente nas redes sociais. Vamos manter o sigilo aqui. Quem quiser saber o que foi essa discussão, que se quiser, estava no grupo. Mas tiveram algumas discussões sobre a família real, enfim, é um tema que causa discussões, sobretudo entre os progressistas, né? Que muita gente diz, esse negócio de monarquia não serve pra nada. Teve a carta de Ciro, né? Também. Foi, é verdade. Eu achei, assim, obviamente, eu achei meio cringe, mas depois eu achei fofinho, sabe? Um pouco dos dois. Exatamente. É meio aleatório. Foi aleatório, pois é. Algo que sabe, você não espera. Tipo, uma carta de Ciro Gomes. Tá treinando pra quando for presidente. Menino, tá aquecendo. Na sexta também tivemos o fim da novela e o início de uma novela, né? Teve a novela oficial da Globo, terminou, mas Bolsonaro começou o dia atacando o ministro Barroso, do STF, porque o ministro determinou aí a criação da CPI da saúde, né? Não sei se vocês ouvintes sabem, mas os ministros do Supremo podem pedir que o Senado faça comissões parlamentares de inquérito para investigar temas muito relevantes para a sociedade, e aí o Barroso foi lá e pediu para que o Senado fizesse a CPI da saúde, né? Sobre essa crise da pandemia, enfim. Ele cumpriu a Constituição, né? Porque você tinha assinatura já, se não me engano, da minoria de senadores, que são 30 e 31, se não me falha a memória. E aí, basicamente, é obrigação. As minorias têm a prerrogativa institucional de investigar o que elas quiserem. Quiserem. Então, juntou-se as assinaturas desses senadores, e formou-se uma minoria, e entregou-se na mão do Pacheco, do Senado, que não estava abrindo a CPI. E aí o Barroso chegou e só cumpriu a Constituição. Falou, não, você tem que abrir a CPI, você não tem escolha, sabe? Você não tem escolha. Tá aí as assinaturas suficientes para a abertura da CPI, você tem que abrir. Ele só cumpriu a Constituição e o papel dele. Na verdade, também o STF ele foi provocado, né? Foi entrado um mandado de segurança e ele aprovou esse mandado de segurança, né? Que o Senado tinha realmente que dar voz a essa minoria que já tinha conseguido as assinaturas necessárias. Aí o que é interessante a gente colocar aqui, porque Bolsonaro essa semana, desde a sexta, ele tenta aí, inclusive com o assunto que a gente vai entrar mais na frente, que é a conversa vazada com o Cajuru, que Pedro já adiantou no início, ele tenta colocar como equivalente um processo de impeachment do Supremo e uma abertura de CPI. O processo de impeachment, ele realmente depende que passe pelo presidente da Casa Legislativa, né? Passe pelo presidente da Câmara, se vai dar abertura ao processo de impeachment ou não. O mesmo ocorre com ele, é o mesmo que ocorre com o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, né? E daí, a CPI já é outra situação. A minoria precisa de X assinaturas e conseguiu essas assinaturas até com certa facilidade. Não foi uma campanha muito grande que foi feita. E entrou com mandado de segurança porque o presidente não estava pautando, o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, e foi instaurada a CPI hoje, né? A gente está gravando na terça-feira, hoje a CPI foi instaurada. No mesmo dia, eu disse que teve início de uma novela, o Jorge Cajuru, que mais para frente, né, na semana foi uma das peças-chave da política nacional, subiram lá a tag, os bolsonaristas, dizendo que ele era um traidor, porque no antagonista,
ele disse que era contra uma CPI, contra governadores e prefeitos, que é uma pauta do bolsonarismo, né? Faz tempo que eles estão espalhando fake news de que os governadores e prefeitos estão recebendo muito dinheiro do governo federal e estão roubando esse dinheiro, não estão aplicando na pandemia, o que não é uma verdade. Por exemplo, aqui em Pernambuco eles estão dizendo que Pernambuco recebeu 42 bilhões para combater a pandemia. E, na verdade, Pernambuco recebeu 3, né? Nesses 42 bilhões tem, por exemplo, o dinheiro dos aposentados dos servidores federais. Enfim, tem uma conta muito troncha, aí, um malabarismo para chegar nesse número. Cajuru disse no antagonista que era contra essa CPI, porque não fazia sentido nenhum, e é um senador, né? Um cara que é apresentador de futebol, que é senador lá por Goiás, bolsonarista, eleito a partir do bolsonarismo, inclusive, e as pessoas começaram a dizer que Cajuru era um traidor por isso, né? Por defender também a CPI da saúde, porque ele disse assim, não, ele diz no vídeo, né? Não, pode ter a CPI, não tem problema. Bizarro, né, Pedro? Sim. Antes de mais nada, a gente ter um episódio importante da política nacional, um personagem como o Cajuru, né? Entre os protagonistas. É muito bizarro, tá ligado? Porque se você pegar Cajuru e Bolsonaro, são dois bizarrices, né? E aí eles estarem protagonizando um episódio importante da política nacional. Mas é até engraçado, porque é um vazamento de um áudio, tá ligado? De um senador que gravou com o presidente da República. Então, assim, tudo é muito bizarro dessa história. E aí, e o ponto a se colocar é que vem muito sendo debatido é se foi ensaiado ou não, né? Essa gravação e esse vazamento. Eu vou chegar lá. Ajude no crescimento do podcast Calabouço. Divulgue nas suas redes sociais e mande para os amigos. No sábado foi só futebol e BBB, mas no domingo, né, teve a final da Supercopa do Brasil, um jogão de bola, não sei se vocês viram, mas foi um... Olha, eu que fui goleiro, aqueles 2 goleiros ali pegaram 6 cobranças de pênalti, eu fiquei na televisão babando, né? Mas... Foi, Pedro? Quem vai ser o goleiro do time do podcast na pandemia passada? Vai ser eu, pô. Então você não foi goleiro, você é não, goleiro. Eu perdi o jogo, tava fazendo feira, velho. Não, eu só cheguei nos pênaltis, pô. Só vi as cobranças de pênalti. Inclusive, Paulo Guedes, você me paga. Eu também cheguei só pra ver os pênaltis. Mas aí, mais tarde no dia, teve justamente o próprio Cajuru, vazou o áudio dessa conversa com o Bolsonaro, né? Em que Bolsonaro aí abertamente tenta desmobilizar a CPI da saúde, interferindo diretamente no Senado, uma coisa que acontece na prática, mas que teoricamente fere a harmonia entre os poderes, e um áudio em que eles conversam sobre essa questão aí da CPI dos governadores, que ele reafirma o que eu já citei, né, de que, não, ele diz assim, não, presidente, tudo bem fazer uma CPI, não tem bronca não vai sobrar nada para você, enfim, e dizendo que, não, uma CPI da saúde, no caso, e dizendo sobre a CPI dos governadores e prefeitos que não fazia sentido, que isso é papel da Assembleia Legislativa, das câmaras de vereadores, enfim. Mas fica a questão, se esse áudio que movimentou a política da semana foi real ou foi fake? Não, cara, o presidente não fala palavrão. Como assim Bolsonaro não fala palavrão? Eu não sei. Eu sei que é grave de todo jeito, cara. Eu sei que isso é grave de todo jeito. Primeiro, eu queria falar alguns pontos sobre esse áudio. Se foi montado, eu acho que foi pior. Mas diz aí, depois eu falo. Não, é bizarro. É bizarro. O primeiro ponto é que é o seguinte. Cara, no início do áudio, Cajuru, ele fala uma... Eu já conhecia a figura de Cajuru, mas nunca tinha parado para escutar o dito cujo. E aí, no início do áudio, ele fala assim, eu sou um senador da República, mas eu não sou nem oposição, nem situação. Eu não sou nem esquerda e nem direita. Vocês me conhecem, eu sou o Cajuru. Eu fiquei, que porra é? Que esse cara tá falando, mano? Cajuru conseguiu ser demitido ao vivo, porra. O que ele se propôs? O que esse cara tá falando, velho? Tá ligado? O nível. Isso parece propaganda, velho. É um negócio... E aí, depois, exatamente, isso é o ponto que Pedro falou aí, de que, assim, a prerrogativa de, enfim, porque no áudio, né, Bolsonaro, ele tá pedindo ali para alterar um texto, para Cajuru trabalhar para alterar o texto base da CPI, porque é o seguinte, a CPI está sendo montada no Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional, ele tem o dever de fiscalizar a União Federal, né, o governo federal. E Bolsonaro está dizendo para ele convocar na CPI governadores e prefeitos. Sendo que as prerrogativas de investigação de governador e prefeito não é do Congresso Nacional. É das assembleias e das câmaras municipais. Sabe?
Então, assim, Bolsonaro, ele tá pedindo, assim, um malabarismo institucional, que, obviamente, a gente vai normalizar, mais uma vez, porque a única coisa que a gente consegue fazer nesse país é normalizar os absurdos de Bolsonaro, mas ele tá pedindo uma quebra institucional, de novo, mais uma vez, né? Que é gravíssimo. Mais uma vez é grave. Agora, o que é que vai acontecer com ele? Nada. Agora sim, a gente tem justamente como tu colocou, né? A gente tem as assembleias estaduais, as câmaras municipais, para averiguar a responsabilidade de prefeitos e de deputados estaduais e de governadores, no caso, né? Os deputados estaduais averiguarem a responsabilidade dos governadores. Perfeito. Não cabe à Câmara Federal. Agora, quando o Pacheco abriu, né? Deu abertura à CPI, ele falou que seriam averiguados os repasses federais por parte da União para os estados, né? Como foi feito isso. Mas é muito o que Pedro falou, tá ligado? Assim, é muito fake news no meio, tá ligado? E eu acho que isso é só um aceno. Outro aceno que Bolsonaro faz, e que é grave também, eu vejo até como mais grave do que isso que tu estava colocando, Alan, isso que tu priorizou falar, que é como ele tenta constranger a Suprema Corte do país, né? As coisas que ele coloca ali, e que inclusive ele pautar ali naquele assunto, o impeachment do Alexandre de Moraes, aquilo ali é muito jogar para a plateia. Por quê? Agora caiu para o Cássio Nunes, né, o mandado de segurança com um pedido para que o processo de impeachment de Alexandre de Moraes seja aberto. Se Cássio Nunes decide que o parlamento deve dar prosseguimento imediatamente, no dia seguinte chove mandado de segurança para o próprio impeachment de Bolsonaro sair da gaveta de Lira, sabe? E aí eu fico me perguntando, é uma questão que eu muito me pergunto, se é burrice ou se é realmente a articulação do presidente da República, tá ligado? Porque não é bom para ele que isso aconteça, né? Como eu estava dizendo no início do programa, impeachment depende do presidente da casa. CPI depende de assinaturas que já haviam sido colhidas. Por isso, o Supremo ele foi provocado e o Barroso disse que tinha que dar procedimento à CPI. São duas coisas completamente diferentes que ele tenta aí unir para jogar para a plateia e que ele constrange ali no áudio com um Cajuru, e é o que ele vai usar agora. Tipo, abrem a CPI contra mim, mas o impeachment dos caras lá do STF fazendo besteira, a galera não abre, tá ligado? Vai se colocar ali como uma vítima da história. Parece um negócio meio de menino, sabe? Assim, uma coisa meio imatura. Porque não faz muito sentido montar. Tá ligado? É um negócio que não faz muito sentido essa montagem desse áudio, assim. Tipo, é o quê? Eles montaram esse circo para falar mal do STF, sabe? É um negócio meio que eu acho que eles não pensaram direito, não, em fazer isso. Ou... Cara, é pra plateia. Bolsonaro só fala pros 20% dele. Ele tá falando pra essa galera, ó. Por que é que estão abrindo? E vai ser isso, tá ligado? A CPI vai descobrir absurdos, e aí a gente vai chegar lá e, tipo, olha, a CPI descobriu isso, e a responsabilidade do presidente é essa, e ele vai lançar o IUPT, tá ligado? O novo IUPT vai ser, sim, por que não investigam, por que não abrem o impeachment de Alexandre de Moraes? Tá ligado? E isso funciona, velho, pra essa galera. Agora, qual é a bronca, pra gente terminar esse assunto? A grande bronca é que atacou justamente a corporação Senado, né? O Brasil é um país com instituições muito corporativistas, o cara no meio do áudio diz que vai ataca um senador diretamente, e os outros senadores se sentiram todos atacados, né? Tirando os senadores que são bolsonaristas e os outros, né? Muitos que até votam com o governo sempre, se sentiram atacados, né? E aí acabou sendo um tiro no pé por isso, né? Porque agora ele tem mais inimizades no Senado. Sim. Bote corporativista nisso. E assim, Bolsonaro, hoje em dia, está sendo especulado 2 nomes para presidir a CPI, né? Um é o Tasso Gereissati, que seria ótimo, na minha ponto de vista, Bolsonaro pegaria em bomba se Tasso fosse presidente. E o outro é Renanzinho Calheiros, sabe? Eita, também é bomba. Dele e que são articulados pra caramba, né? Não sei. Exatamente. Não sei, Renan. Não sei, Renan, não. Renan, ele é muito alinhado com o presidente Lula, ele vai depender muito de Lula para se reeleger, e o PT não está muito interessado nessa CPI, não. Agora também tem outro ponto. Renan é revanchista. É como dizem da escola de Eduardo Cunha. Exatamente. Eu não acho que Renanzinho ele esteja para brincadeira, não, sabe? Quem conhece Renanzinho sabe bem da capacidade de Renanzinho. Renan é uma figura mais fácil de atacar. Olha que Gereissati não é flor que se cheire. Mas Renan é a figura mais fácil para o bolsonarismo atacar, tanto por ter essa relação com Lula,
como por ser um cara que tem, acho que todas as críticas, né, dos processos de corrupção, enfim, né, do ponto de vista midiático, eu acho que Renan é mais fácil dessa turma bater. Mas eu acho que Renan é um cara muito articulado e pode causar problema para o governo. Torço para isso. O comentário que eu ia fazer sobre o Tasso é algo mais aleatório, porque hoje, no dia de hoje, Eduardo Jorge, que foi vice de Marina, que foi candidato em 2010 para a presidência da República, fez um tweet defendendo a construção de uma frente ampla em torno de Tasso Gereissati. É esse o tweet. Meu Deus, do nada. Não, o pior é que os argumentos dele fazem sentido. Ele fala assim, um cara político experiente, um democrata, que tem diálogo com a esquerda e com a direita. E eu falei, até que faz um sentido assim, sabe? Não, peraí, pô. Muito aleatório, não, cara. De gente nova, Tasso Gereissati não. Já passou a época dele faz tempo. Para terminar, na segunda-feira, essa questão aí de Cajuru, da CPI dos governadores e prefeitos, continuou em pauta, mas nada muito novo, só comentários sobre, né? Não teve nenhum fato novo, só esse questionamento sobre ser fake ou não, enfim, né? O bolsonarismo pedindo essa CPI dos governadores e prefeitos, enfim. Mas eu queria aqui ressaltar que uma das coisas que viralizou nas redes foi que o medalhista olímpico Esquiva Falcão, cara, medalhista de boxe, divulgou uma foto entregando comida, né? Entregando lá não deu para entender se é uma coisa que a família dele produz, enfim, mas o cara em cima de uma moto entregando comida para sobreviver, justamente no momento em que o governo federal não tem dado auxílio, nem pago as bolsas dos atletas, né? Então, o Brasil, que tem tudo para ser uma potência olímpica, tem um dos seus medalhistas olímpicos tendo que entregar comida ao invés de estar treinando para as Olimpíadas, que vão ser já, né? Cara, é óbvio que toda forma de trabalho é digna, sabe? E longe de mim querer desmerecer qualquer coisa, mas, cara, o cara é medalhista olímpico, velho. Assim... É uma estrela internacional do boxe, né? Que é o esporte dele. Pois é. Então é muito triste ver a situação, né? E o Brasil, ele não... Assim, a gente liga muito para futebol, né? E a gente tem a cultura de só não abrir os olhos assim para outros esportes, mas enfim, eu acho que é um problema ainda mais a fundo, né? Um problema de institucionalidade mesmo. A gente não tem apoio para esse tipo de outros esportes, né? Já teve, né? Já teve programas, mas cada dia mais sucateados, né? Tanto é que a gente tá vendo um cara medalhista olímpico sem receber bolsa. Na verdade, é triste ver uma pessoa que tem um ofício sendo obrigado a estar cumprindo outro ofício, quando na verdade no que ele é bom, tá ligado? O que ele sabe fazer, o que é para ele, né? Seria o boxe. E aí o ideal, ele tivesse aí treinando para trazer mais ouro para o Brasil, mas é a situação que o país se encontra, né? Para terminar, hoje, terça-feira, teve a hashtag Aceita Felipe Neto, uns bolsonaristas pedindo para Felipe Neto participar de um debate, e a turma, todo mundo dizendo, Felipe Neto aceita esse debate aí para conversar com os bolsonaristas. Depois a mesma página postou, estamos sendo atacados pelos esquerdistas, enfim. Apesar de que Felipe Neto nem é um grande debatedor, né? Mas... E pelo amor de Deus, aí perder tempo debatendo um bolsonarista... Nossa, eu me lembrei agora de um debate do Felipe Neto, de 2013, eu acho, dele contra Marco Feliciano, cara. Discutindo, sei lá, homossexualidade, alguma coisa assim. Faz muito tempo isso, deve ter no YouTube ainda. Mas ainda na terça... Alan, eu queria dizer que eu não vou perder meu tempo. Ainda hoje foi o dia do Ramadã, para quem não sabe, a peregrinação que os islâmicos fazem para Meca, um dia de jejum, né? O dia lá que tem aquele tradicional lá na Caba, né? Aquelas milhares de pessoas rodando, enfim. Foi algum destaque na rede porque o Instagram fez um filtro lá do Ramadã e alguns clubes de futebol, como o São Paulo, postaram, né? Dizendo assim, comemorando, parabéns aí à comunidade muçulmana pelo dia, o que causa uma repercussão no Brasil, um fundamentalista religioso das pessoas dizendo, vocês... Aquela xenofobia e aquela perseguição religiosa, né, aos muçulmanos. Mas eu queria destacar aqui que hoje, na Câmara Municipal do Recife, depois de um fim de semana de caos e desastre na cidade, os vereadores passaram 3 horas do dia discutindo a menção de aplauso ao ex-presidente Lula, o que mostra que, sei não, tem umas notícias assim que você vê e você fica, meu Deus do céu, o que as pessoas estão fazendo, gente? Bizarro, assim, muito bizarro, tá ligado? E o mais engraçado, Pedro, é que essa mesma oposição,
uma galera, né, viralizou assim um pouco no Twitter aqui, mais local, falando, tá fora do... Você tá falando dos trends nacionais, o que viralizou é uma galera criticando o fato da Tabata Amaral, a namorada do João Campos, prefeito do Recife, ter postado uma foto com ele, né, porque hoje era o dia do prefeito, e ela postou uma foto parabenizando, dizendo que se orgulha por ele. Acho que foi ontem, não? Foi ontem. Que tá em horas... Isso, foi ontem, perfeito. E que está em oração, né, pelo momento que Recife está passando, de chuvas inesperadas, chuvas fortes. Choveu aí em 2 dias o que estava previsto para quase o mês todo. E ela postou essa foto e aí a galera viu isso como algo ofensivo, né? Tipo, o Recife está passando por um momento bad e tal. Do meu ponto de vista, não é dessa forma, né? Você postar uma foto dizendo que tá rezando pelo Recife, para mim é procurar realmente, assim, assunto. E aí essa mesma galera gastou 3 horas hoje. É importante destacar que a Câmara do Recife só tem se reunido 2 vezes por semana nesse período de pandemia. E aí a galera gastou 3 horas debatendo ou não um aplauso ao ex-presidente Lula. E não é que o ex-presidente Lula não mereça, é que é bizarro, tá ligado? É muito bizarro, assim. Parece que a turma tá sem pauta. Mas é claro que eu mereço aplauso. Então vamos bater palma para o presidente Lula. Aqui no podcast a gente não debate, não. Menção de aplauso é assim: aprovada na hora ou desaprovada também na hora. 3 votos. Eu voto pelo aplauso. Pronto, eu já aplaudi. Unanimidade. Pronto. Mas aí. Olhe, Alan. Isabela vai ficar muito triste com você. Não, pô, tô aplaudindo, não tô votando, cara. Vamos com calma. Pronto, gostei dessa saída. Nos siga nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @calabouço_cast, sem o cedilha. Mas olha, a gente vai começar agora a segunda parte do programa, em que a gente vai entrar em algumas discordâncias aqui nesse calabouço. No geral, a gente concorda, como por exemplo agora, nesse voto de aplauso, super rápido, mas tem alguns temas que são espinhosos aqui pra gente. E começando pela política, eu queria já jogar uma bomba na mesa. Que presidente, caso eleito em 2022, vai ser melhor, Lula ou Ciro? Então, eu vou começar antes que o nosso querido amigo filiado do PDT faça a defesa de Ciro Gomes. Eu gostaria de dizer que existe todo um sentimento, né, por volta do nome de Lula, assim. Pelo menos eu tenho, acho que Pedro também deve ter, que a gente cresceu, né, no governo Lula, a gente cresceu muito com essa ideia de progresso, progressismo, social-democracia, que o Brasil ia para frente, e a gente sempre enfim, o Brasil caminhou para trás há alguns anos e a gente sente saudade, saudosismo, sem falar na figura que Lula é. Então, assim, eu tenho um desejo pessoal, existe um sentimento, um folclore, que eu me deixo seduzir, mesmo tendo noção, em torno do nome de Lula. Mas eu acho que o Brasil precisa de um presidente que unifique o país. Lula eleito, o país não vai se unificar, vai seguir dividido desde 2013 e vai, como é que eu posso dizer, agravar ainda mais os problemas que a gente tem. Lula fez um governo de união nacional, por isso foram governos que eu julgo como excelentes, os governos Lula. Mas agora eu não sei se ele tem condições, por mais que ele tente, acene, de realmente conseguir fazer esse governo novamente. Então, eu acredito que Ciro seria um melhor presidente do que Lula, né? Já que são os únicos 2 nomes colocados aqui na mesa, né? E, enfim, é meio que por aí, é meio difícil, Ficou em cima do muro, E eu acho que existe uma agenda em conjunto que um cara, sei lá, eu acho que Lula seria capaz, tá, de ditar essa agenda, é óbvio que seria capaz, mas o cara tem muita habilidade política, né, mas o problema de Lula não é Lula, o problema de Lula é o que as pessoas olham, como as pessoas olham para Lula, né, e metade do país odeia Lula. É um sentimento que é irracional, sabe? Não tem muito sentido o antipetismo, mas é um dado da realidade. Então, eu concordo com o Diego. Eu acho que a gente precisa de um governo agora que, assim, derrotar Bolsonaro é o primeiro passo. O segundo passo é reconstruir a democracia desse país. Unir de novo as pessoas, sabe? Chegar e falar, vamos conversar, vamos resolver os problemas desse país. Vamos trazer a política de volta para o debate, porque a única coisa que a gente fez nos últimos 10 anos foi dizer não à política. Então a gente precisa trazer a política de volta para o centro da coisa, sabe? E
Eu acho que Ciro tem a capacidade de fazer isso. Existe a agenda compartilhada com quem é de direita, com quem é de esquerda. Não tem uma pessoa no Brasil que não concorde que, por exemplo, o Brasil precisa de uma reforma tributária, sabe? Da esquerda para a direita isso é consenso. Então pronto, vamos discutir os consensos. Vamos avançar nos consensos. Não, a gente tá aqui para discutir polêmica hoje, nada de consenso. Tá certo. Eu vou pontuar, vou ser rápido porque o Diego já falou muito, mas eu vou ser rápido aqui em dizer que eu acho que eu passei muito tempo defendendo Ciro e dizendo que Ciro era um cara massa e que ia dar certo, etc. Mas o cara tá muito perto da direita, eu fico cabreiro dessa história e eu acho que Lulinha ia fazer de novo um bom governo. E time que se ganha não se mexe, né? Eita. Então acho que ficou 1-1 você, né? E eu em cima do muro. Pronto, pode ser. Agora, então, para a gente passar de pauta, eu queria puxar a próxima pauta aqui, que eu queria propor um editorial desse podcast. Eita. E eu não vou cantar, porque eu não vou fazer isso com o nosso ouvinte, mas eu queria aqui recitar algumas palavras de uma música muito importante para esse momento do país. E é mais ou menos assim: olha ele aí de novo, é só chamar que o homem vem. Quando bate o desespero, meu amigo, não tem erro. Esse homem é ligeiro. É só chamar que ele vem. Eu tô falando de quem, meus amigos? Meirelles. Eu vou puxar já a segunda polêmica. Neoliberais tem que fazer parte da equipe econômica do próximo governo? Chama o Meirelles. Chama, eu quero um editorial desse programa não aqui. Vai ter. Não vai ter chama Meirelles, não. Que negócio de Meirelles, eu quero... Minha gente, enquanto o Brasil encolheu 4,4% do PIB em 2020 por causa da pandemia, assim como todos os países do mundo encolheram o PIB, São Paulo avançou 0,3%. Qual é o milagre de Meirelles? O que é que esse homem faz? O que é que esse homem tem? Não, o Meirelles não... O cara é bom, pô, o cara é bom. O Meirelles é um tema que não dá pra gente discutir, não, pô. Vocês são muito fechados com o Meirelles pra gente brigar aqui, nem rende. Mas olha, uma outra pergunta interessante. Qual é hoje o maior quadro da política pernambucana? Pode ser o que tem mais projeção nacional, pode ser o que aqui dentro faz a diferença, enfim. Diego João Campos. Por quê? João Campos, porque deputado federal mais votado da história do estado, prefeito de Recife aí, prefeito mais jovem da cidade eleito, uma projeção nacional enorme, né? Por ser filho de quem é e pelo bom trabalho que exerceu na Câmara e vem exercendo aqui na prefeitura do Recife, e também pela questão da idade, né? Tem muito chão pela frente ainda. E, sem dúvida nenhuma, existe um projeto, não só por parte dele, mas um projeto partidário em torno do nome dele. E ele, acredito que daqui a algumas dezenas de anos, ou talvez uma dezena ou duas, ele seja o principal nome aqui do Estado, né? Talvez uma candidatura à presidência da República. Sinceramente, eu não consigo pensar em outro nome aqui em Pernambuco que vem se construindo para longo prazo, por exemplo, pleitear uma presidência da República. O único nome que eu consigo pensar é João Campos. Qual é o maior quadro da política pernambucana hoje? Concorda com o Diego? Eu tendo a concordar com o Diego, sim. Se a gente vai falando de quadro no sentido de estar se construindo, né? Sem dúvida, eu acho que é João. Ele é muito novo, cara. Ele já é prefeito. Ele tem o quê? 25, 26 anos? E já é prefeito 27. De uma capital, já foi deputado. 27. Já. Então, assim, ainda tem muito futuro, sabe? E o cara já foi isso tudo. E se for em termos de eu acho que projeção nacional, talvez Túlio seja maior, né? Túlio Gadelha. Mas em termos justamente de quadro, eu tô com o João também. Olha, eu não posso fazer minha fala definindo um só. Eu vou falar de um e vou botar uma minha esposa. Eu acho que, para mim, o maior que tem é o deputado Renildo Calheiros, que é um grande articulador lá em Brasília. Eu acho que João Campos ainda vai ser essa grande figura, mas o homem Renildo tira onda e tá ali nos bastidores atuando e fazendo construções muito interessantes. Pernambuco é muito forte, né? Em nomes assim, de construções. Então, sim, na mesa diretora da Câmara, eu acho que tinha 2 ou 3 nomes de Pernambuco. Renildo é um articulador político muito grande, né? No Senado também.
O problema de Renildo é eleitoral mesmo, né? Aqui em Pernambuco ele tem algumas dificuldades. Mas Renildo, assim, ele é um cara que realmente, assim, ele é um grande articulador político. Eu disse que ia fazer uma menção rosa, mas vou fazer duas, pra gente passar para a próxima pauta. Luciana Santos, que é a presidenta do PCdoB, né? Então, mas aqui em Pernambuco tem outros presidentes e presidentas de partido, acho que só outros presidentes de partido. E o senador Humberto Costa também, né? Porque o cara tem muito tempo de Senado e é uma máquina lá também, né? Eu não sei se eu vou concordar com o Pedro em relação ao Humberto Costa. Assim, ele teve derrotas eleitorais muito significativas nos últimos anos, assim, apesar de ter vencido agora para o Senado, né? Um senador não vai precisar disputar a eleição, tem 8 anos de mandato aí, mas também pela situação dele interna dentro do partido, né? Apesar dele ainda ter maioria no Estado, ele realmente, sim, diminuiu muito o poder dele dentro do próprio partido, né? Acho que isso ficou muito claro. Ele tentou boicotar e impedir até o último segundo que Marília fosse candidata e não conseguiu, né? E ela teve um resultado eleitoral significativo também, né? Ela também talvez seja um dos que merecem essa menção honrosa também, talvez seja um dos grandes quadros políticos do Estado. Se eu fosse fazer uma menção honrosa, colocar um segundo lugar, eu colocaria, sem dúvida nenhuma, Marília Reis, não Humberto Costa. Engraçado, né? Que a gente tá falando de duas pessoas da mesma família, né? Sim. Algumas coisas não mudam. E a gente falando da monarquia, velho. Enfim. Uma pergunta que tá um pouco relacionada à política, mas nem tanto, que vocês namorariam alguém de direita? Olha, a direita ela é muito ampla. Depende, cara. Melhor resposta. Qual é o limite? Vamos ser direto, qual é o limite? Porra, eu nunca pensei sobre isso, velho. Sei lá, cara. Tipo assim, votou 17. Não vai votar de novo, não. Não vai votar em Bolsonaro, não. Vamos lá, não vai votar em Bolsonaro, não. Agora, vai votar... Vou reformular. Não votou em Bolsonaro, mas não continua de direita. Enquanto o Alan pensa, eu vou responder que eu namorei uma menina do PSDB, né? O pai dela, inclusive, é diretor da Odebrecht, foi diretor financeiro da Odebrecht na época que a gente namorava. E ela era da juventude do PSDB. Na época, eu era do PT. E a gente passou 3 anos juntos e era muito engraçado, porque eu tava no Ocupa Estelita, né? Estive em alguns atos do Ocupa Estelita, não posso dizer que eu fui uma das pessoas que acompanharam realmente, assim, as movimentações. Na época eu estava realmente com algumas turbulências, mas no que eu pude somar presencialmente, eu consegui estar lá. E aí eu ia para casa dela, que era no mesmo prédio que a galera ia lá para reclamar do prefeito, porque ela morava no prédio do prefeito, e aí eu passava pela galera e entrava no prédio, tá ligado? Doideira. Olha, eu namorei... Pô, não posso dizer que não influenciou, ocasionou algumas brigas na época, mas o relacionamento durou 3 anos, assim, mas enfim, são águas passadas e também o país não estava dividido como está hoje, né? Olha, eu namorei com 2 rubro-negras, não é a mesma coisa, óbvio, mas é um pouco parecido. E tinha uma delas que era rubro-negra mesmo, a Vera, de discutir, de defender o esporte. Então, se eu conseguir, eu acho que, assim, se a pessoa defendesse minimamente os direitos humanos, eu acho que era possível, sabe? Se a pessoa defender extermínio, aí é foda, né? Mas... Olha, o meu relacionamento sobreviveu ao impeachment de Dilma, esse relacionamento na época, né? Ela do meu PSDB, Deus, tu é guerreiro, vice? bem aecista, Tu é assim, guerreiro. e tal. E, enfim, era bizarro, assim. Sabe aquela imagem do muro que botaram lá e Muro. a galera... Nossa, eu acho aquilo tão ridículo, aquela imagem. Aquela imagem da galera seja pronta, assim. Hoje em dia eu também tenho uma visão de que era ridículo, mas assim, na época a gente, tipo, super é nós, tá ligado? Mas enfim, o que importa é que hoje sou casadíssimo, não é uma companheira de partido, mas eu conheci a minha esposa na época que militava no PT, ela também era do PT, mas se afastou. Então não tenho muito o que falar, não. Aí fica com vocês aí a critério futuro. Eu acho que, assim, pois é, centro-direita dava pra ir, sabe? Mas tem limites, eu não... Enfim, eu gosto de discordância, mas tem coisa que eu não tolero, não. Então, não sei, acho que não. Como Pedro disse, se eu tivesse votado em 17, não, já não rolava, não. É bronca. Passando da política pro futebol, Cristiano Ronaldo ou Messi? Messi.
Eu já fui do time de Messi. Hoje eu sou do time de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo também. Messi é um gênio da bola, mas... Meu Deus. Cristiano Ronaldo. Eu gosto de gente de mídia, assim, sabe? Marketing. O cara é muita bola, pô. Vocês são quase o Cajuru. Messi, ele vai piorar tanto. Mas eu era da tese assim, que Messi ele era enfim, muito maior do que esse CR7 em questão de daquele clichê, né? O Messi ele é o gênio, ele tem um dom. CR7 é o treino, a máquina. Mas, cara, CR7, o cara tem o quê? 37 anos de idade, já 36, e ele assim, ele continua uma besta enjaulada e com ódio, nas palavras de André Henrique. O cara se garante. Meu Mas Deus, é imoral. Vamos lá, calma. Cristiano Penaldo, pra mim, é o jogador mais superestimado da história do futebol. Pelo amor de Deus, não. O cara deu Mais título pra superestimado. Portugal, foi tricampeão da Champions. Vamos falar sobre superestimado agora? Agora sim. Qual é o jogador de futebol que você viu comendo a bola, jogando muito em Pernambuco? Que eu vi, o que eu mais vi. Que você viu. Assim, que mais viu. Juninho Pernambucano, vou fechar em Juninho Pernambucano. Eu não vi ele comendo a bola em Pernambuco, mas eu vi ele jogar. Cara, que eu vi, eu quero citar 3. Mas o que eu mais vi, cara, que pra mim é uma injustiça nunca ter sido chamado pra uma seleção brasileira, Magrão, velho. Em 2009 era o melhor goleiro do Brasil. Era o melhor goleiro do Brasil, cara. E assim... E quem dizia isso era Rogério Ceni, viu? Exatamente, cara. Era o melhor goleiro do Brasil naquele ano ali, em 2008, 2009. Tava nas nuvens, cara. E assim, não, é uma injustiça nunca ter ido pra uma seleção, nem pra ser terceiro goleiro, como os goleiros do Sul e do Sudeste foram, né? Sim, se ele fosse do Sul, ele tinha ido pra seleção. Sem dúvida. Isso sim. Mas diga aí os outros dois. Carlinho Bala e Diego Souza. Aí tá certo. O rei de Pernambuco, Carlinhos Bala. Carlinhos Bala, diga-se de passagem, viu? Fofoquem sobre mim. Eu era meu ídolo, pô. Quando eu era criança, Carlinhos Bala era meu ídolo, pô. Me inspirava nele. Grande quadro do nosso querido Partido Socialista Brasileiro. Eu tenho uma foto com ele na campanha, inclusive. Cara, falando sério, o Carlinho Bala naquele jogo na final da Copa do Brasil em 2008, ele tava em todos os lugares do campo. Todos. Ele era lateral, ponta, zagueiro, meio campo, volante, goleiro. O cara era tudo. Olha, eu vou dizer um jogador do Santa Cruz, óbvio, que foi Grafite. Grafite ali, 2015, 2016, estava jogando muito, fazendo gol de todo jeito, pô. De todo jeito. O cara jogou muito e eu fiquei feliz. Bizarro, bicho, bizarro. Bizarro o quê, pô? Pera aí, oxi. Fazendo gol de todo jeito na Série B é fácil. Na Série A também, nem venha. Vice-artilheiro da Série A, pô. No time que foi rebaixado. Pare com isso. Pare com Vocês têm uma mania de idolatrar jogador ruim. Que puta jogador ruim, Diego? Que história, pô. O cara é bom. O cara tem história. Caraca, o cara viu Gilberto jogar. O cara vê Gilberto jogar ainda e o cara me vem com Grafite. Foi muito melhor que Grafite. É muito mais claro que Grafite foi jogar na Alemanha, etc. Seleção brasileira, etc. Mas que eu vi jogar aqui. Gilberto, se você botasse pra mim no auge Gilberto e Grafite, eu preferia enfrentar Grafite do que Gilberto, boy, Sport Santa. Eu não. É porque Gilberto fez um esporte de vítima, né? Mais do que Grafite. Aí é uma questão de trauma, meu amigo. Fazer o Bayern de vítima, tá ligado? Diga-se de passagem. Gilberto fez Magrão de vítima. Sim. Vamos lá. A questão é 87 é ou não é do esporte? Não é, né? Isso é indiscutível, né, Pedro? Isso aí... Olha, veja só, eu preciso recuperar aqui o argumento que Alan utilizou uma vez. Você questionar uma decisão do Supremo lhe aproxima muito do bolsonarismo. O que você está fazendo é algo muito parecido com a conversa que Bolsonaro teve com o Cajuru. O Supremo já disse... Não, o Supremo não entende de futebol não, pô. O Supremo não entende de futebol não, pô. Não é de futebol não, tá? É jogador. É de todas as instâncias de justiça do país. Não é só do Supremo. Já foi transitado em julgado. Ou seja, a sentença tem o mesmo poder de uma lei. Lei constitucional. O juiz rubro-negro. Tem esse negócio, não. Não! O cara que votou, Celso de Mello, é flamenguista. Flamenguista e votou a favor do esporte. Isso é um mas eu acho que foi Alexandre. Tá vendo que eu não queria dar um título pro outro time? Isso é um profissional de respeito, esse juiz aí, viu?
Saudade, Celcinho. Vai, mas isso é só resenha. Vai, pra acabar, agora, Marvel ou DC? Acho que aqui é editorial, né? Porque é DC, né? Peraí, Ou não é Marvel? DC, eu sou DC, cara. Não, então não tem polêmica não. Batman é o super-herói favorito. Eu acho que a gente podia discutir assim, em HQ, DC. Em filmes, DC. Não, em filmes não, pô. Em filmes, Animados, o filme da DC só tem a trilogia Batman, pô. Os outros são... Peraí. Eu tô de acordo com você. Mas assim, eu prefiro a DC, por causa do Batman. Eu acho que, assim, o que faz um universo de super-heróis também são os vilões, tá ligado? E os vilões da DC são muito, muito melhores, na minha opinião. Bizarro demais. Eu não... Como assim? Eu acho que eu passei... Já faz alguns anos que eu passei dos 15 anos, então eu não posso aqui tecer elogios ao universo da Disney no cinema. Por isso, e eu prefiro a DC. NX0 ou Fresno? Essa é pra incomodar Diego. NX0. NX0. É foda, Pra quem não conhece, são bandas de rock emo. Né? Não. Uma coisa que ficou no passado, um gênero que, assim, que ficou O último grande movimento rock and roll do país. E eu vou dizer uma coisa, o movimento emo também foi o último grande movimento, como é que eu posso dizer isso? Cultural. Não, o último grande movimento cultural assim no país em que combateu a masculinidade tóxica, né? Porque a galera lá pintava unha de preto, usava calça Isso é combater a masculinidade tóxica, pô. Pera aí. masculinidade tóxica. Mas criou uma estética, né, que não era muito fora do mainstream, digamos assim. Agora, eu vou de Fresno porque, como eu já tinha mandado lá no grupo, numa entrevista, o Lucas Silveira, que é o grande gênio da Fresno, disse que a melhor música, assim, que definia ele era a música de Muse, que é a melhor banda desse mundo. E é isso. Fresno tem uma influência de Muse muito grande, né? Fresno, assim, eu tive uma adolescência, por exemplo. Eu nem conheço Fresno, pô. Minha adolescência era muito. Eu tive uma adolescência muito emo, assim, de realmente ser deslocado um pouco. Eu não vou dizer que eu não era do grupinho popular da escola. Eu era do grupinho popular, porque naquela época que tava bombando era o Edward Cullen, e eu utilizava pó no rosto e lápis de olho, e eu parecia um vampiro de maquiagem. Então eu não vou dizer que eu era impopular, mas assim, eu passava muito tempo dentro de ônibus, porque eu largava da escola, estudava no centro da cidade, precisava voltar para o subúrbio, eu fazia milhões de cursos, assim, então eu saía da escola, ia para o curso num lado de uma cidade, depois tinha que voltar para casa, então eu passava muito tempo dentro de ônibus, e era muito tempo ouvindo música, que era o que a gente tinha naquela época, né? Não tinha internet, que a gente, por exemplo, hoje pode ficar num transporte coletivo, mexendo no celular ou fazendo outra coisa. Realmente o que eu tinha era música. E a Fresno, principalmente, assim, pra mim, eu tenho isso realmente, assim, religiosamente, até tatuei a logo da banda, assim, foi meu melhor amigo muitos anos da minha vida, por isso eu tenho todo um saudosismo, né, todo um carinho, assim. Eu acho que isso também, não sei, duvido que seja editorial. Tarantino ou Scorsese? Tarantino. Que é isso. Tarantino. Alan, que é isso, pô. Só porque o cara bota sangue, mata as pessoas, pô. Cara, eu ficaria um pouco elegância. Em off. Tô fazendo aqui uma... Isso aqui é dedicado a uma crush minha, entendeu? Que é muito fã de Tarantino e tem Pulp Fiction tatuado no braço. Em off, corta isso aí, tá? Aí tô voltando em Tarantino. Eu não sou muito cinéfilo, não, pra dar esse... Meu diretor preferido é Christopher Nolan, mas por causa da voz. Ei, Alan, peraí, Alan, dá um tempo, bicho. Não, pô, mas isso já foi conversado antes, que vocês gostam desse cara, dele muito, assim. Eu gosto, mas... Olha, eu ficaria em cima do muro entre Scorsese e Tarantino, até assistir Era Uma Vez em Hollywood, que pra mim, assim, foi um filme brilhante. Não assisti esse filme. Me marcou pra caralho, assim. Pra mim, vai ser o ponto fora da curva, o que vai decidir o meu voto no Tarantino. E aí, mais alguma coisa? Pra terminar o programa, quem é mais chato? Gente de extrema direita ou gente de extrema esquerda? Pô, extrema direita, né? Porra, cara, todo mundo quer matar um monte de gente e... Rapaz, olha... Minhas discussões são tudo cantadas, velho. Eu fiquei com preguiça. Eu pensei em entrar nessa discussão, mas me deu uma preguiça tão grande, tá ligado? Cara, quem defende assassinato, seja de extrema direita ou de extrema esquerda, a galera mais stalinista ou a galera mais bolsonarista, pra mim, né?
talvez esteja ali no mesmo saco. Nesse momento, a gente vive um homicídio do povo brasileiro aí, homicídio doloso, genocida do presidente, né? Então, a extrema-direita nacional ali, ninguém aguenta, né? Eu nunca fui bloqueado por Jones Mano... Calma, não vou falar o nome dele, não. Eu nunca fui bloqueado por nenhum comunista no Twitter. Eu discuto muito com a galera que é bem mais à esquerda do que eu. Eu já fui bloqueado por Bolsonaro no Twitter. Então, Bolsonaro é muito mais chato. Por mais que eu goste de ter sido bloqueado por ele. Olha, eu já conheci... Eu não tenho também muito trânsito na extrema-direita, mas as pessoas mais malucas que eu conheci eram de extrema-esquerda, velho. Não, Mas, enfim. Gente, é isso. Se você gostou dessas divergências, proponham novas divergências pra gente debater sobre. Falou. Vou jogar um videogamezinho antes de dormir. Valeu. Meu time foi eliminado. Foi. Isso aí eu já esperava. Esperado. Augusto Potiguar expulso no começo do jogo, aí... É tão triste, cara. Esse podcast foi editado por Pedro Caldas, Claranã Audiovisual.